Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Nós estamos começando aqui mais uma edição para o nosso canal Tereré com Fé. Eu quero pedir que Jesus venha abençoar você, Jesus venha te alcançar aqui através do conteúdo de hoje. Eu sou Samuel Rocha e hoje eu estou recebendo aqui comigo, está meu amigo pastor José Moraes. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar conosco nessa edição. É isso aí, Samuel. Eu também quero agradecer a você por ter nos convidado, por ter nos dado essa oportunidade de poder falar aos nossos amigos, nossos irmãos que estão nos ouvindo. E eu quero pedir a Deus que, de certa forma, a nossa fala, o nosso assunto que vai ser abordado essa noite, possa contribuir, possa trazer um proveito para a tua vida. Você que está me ouvindo, quem sabe tem dúvida, e eu sei que há muitas dúvidas no assunto que nós vamos falar esta noite, você vai ter a oportunidade de ter algum conhecimento e atentar para aquilo que Deus tem para a sua vida também. Então, por isso aí, Samuel, vamos lá. É isso aí, meus queridos. Como de costume, nós estamos aqui tomando bom, velho e rico tereré, né? E nós esperamos que Jesus venha alcançar vocês aí na edição de hoje. Eu estou recebendo aqui pastor José Moraes para um assunto no qual é muito abordado, né, nos púlpitos das nossas igrejas nos dias atuais, né? Nós vamos falar hoje aqui sobre a escatologia. É isso mesmo, a escatologia. Você que ainda não sabe o que é escatologia ou já ouviu alguém falar sobre esse nome, mas não conseguiu aprender ainda com maiores detalhes, hoje nós vamos abordar aqui a escatologia. Eu quero começar já essa edição aqui, né? Pastor, antes de mais nada que nós comecemos no assunto aqui, eu quero perguntar para o senhor: pastor, quanto tempo o senhor está aí já no exercício da fé? Como é que foi? Conta um pouquinho para nós, rapidinho, da sua trajetória no Evangelho. Então, Samuel, eu agradeço a Deus porque eu conheci o Senhor Jesus, conheci o Evangelho ainda com 13 anos de idade, e todos esses anos, graças a Deus, eu estou servindo ao Senhor. Tive a oportunidade de passar por todos os cursos da igreja, estudamos bastante sobre teologia sistemática, também o estudo sistemático da Bíblia, da Escola Bíblica Dominical, e hoje, com 54 anos que eu estou no Evangelho, graças a Deus, Deus tem nos dado, né, a oportunidade de conhecer muitas coisas. É claro que não sabemos muito ainda, porque a sabedoria de Deus, ela é profunda, a palavra do Senhor, ela é inesgotável, jamais nós chegaremos a dizer que podemos conhecer tudo, mas Deus tem nos dado o privilégio de conhecer algo para poder passar, para poder ensinar. E essa matéria, a escatologia, eu me dediquei a ela porque gosto, porque acho muito profundo, interessante. Eu me alegro, eu me sinto muito feliz em poder estudar toda a Bíblia, mas a escatologia me fascina mais. Olha aí que bacana, mais de meio século na fé então, pastor? Mais de meio século. Olha que coisa boa. Pastor, vamos lá então, vamos para a definição dessa palavra escatologia. Pastor, pode entrar no assunto, dar a definição para nós aí. Então, Samuel, escatologia é uma palavra grega. Escatos fala de últimas coisas, logia fala de estudos. Então, escatologia é estudo das últimas coisas. É uma necessidade porque a Bíblia, ela é uma palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é dividida em 3 partes. Ela é dividida em história, poesia e profecia. E a profecia, ela demanda estudos, ela demanda conhecimento, ela demanda muitas comparações. Nós temos na Bíblia, né, vários livros, desde o princípio do livro de Gênesis, já vai falar alguma coisa sobre os últimos tempos, profecias e coisas que Deus mostrou a homens, profetas e até não profetas que tiveram a oportunidade de servir a Deus, como Jacó. Todas as bênçãos que Jacó deu para os seus 12 filhos, que era a formação da nação de Israel, são palavras proféticas, são mensagens proféticas. Isso veio a acontecer, muitas coisas até agora, e muitas ainda estão para acontecer. Então, o escatos, últimas coisas, logia, estudo das últimas coisas é escatologia. Olha aí que bacana. Agora, a escatologia, ela abre pontos para várias questões, né, para vários assuntos. E nós sabemos que um dos pontos que a escatologia aborda é a vida pós a morte, né? Como é que é isso, pastor? Explica para nós um pouquinho. Exatamente. É um assunto que demanda bastante tempo, mas nós vamos aqui resumir o máximo. A vida após a morte, ou seja, isso sempre foi uma preocupação desde os primórdios, desde os nossos primeiros pais. Tenho certeza que eles já se preocupavam, já pensavam nisso. Outros nunca parou para pensar, mas
Na verdade, nós sendo um ser tricotômico, espírito, alma e corpo, nós só conhecemos a morte da carne, do corpo. Nós não sabemos, ou muitas pessoas não sabem, principalmente quem não estuda a Bíblia, a palavra de Deus, ela não sabe o que é, né, a vida após a morte. A parte que não morre, que é o nosso espírito. Aquele que veio de Deus, ele permanece. Então, desde os primórdios, nós temos aqui no livro de escatologia, e nos estudos da Bíblia também, diversas opiniões, religiões que buscam explicar, buscam tentar entender como é, mas por não ter a luz da palavra de Deus, eles falam muitas coisas errôneas. Por exemplo, a mitologia grega, que sempre foram o pessoal voltado para a sabedoria, para o estudo das coisas, mas não conhecendo Deus, eles sempre afirmaram que depois da morte, a pessoa vai para um lugar chamado Campos Elíseos, um lugar que é semelhante a um paraíso. Ou seja, eu quero aqui aproveitar para dizer para você que está me ouvindo, que a palavra da Bíblia, paraíso, ela é real. E todas as religiões que abordam este assunto, mesmo não tendo conhecimento, mas eles pensam pelo menos no nome paraíso. Eles falam em um paraíso. Por exemplo, os romanos, eles acham que as pessoas morrem, passam por um purgatório, pagam alguns pecados para depois chegar a esse paraíso. Porém, à luz da Bíblia não é bem assim. Nós temos algo que é mais profundo que Deus tem para nós. Interessante a gente citar então que além da nossa religião hoje, que é o cristianismo, né? Nós temos outras religiões que abordam esse assunto. Eles interpretam de modo diferente, então, o paraíso no caso. É uma visão diferente do que a Bíblia nos traz, seria isso? Sim, por exemplo, deixa eu dar mais um exemplo. Eu dei exemplo dos gregos, dos romanos, mas quero dar um exemplo também dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles interpretam, eles entendem que quando aqueles que praticam o bem, que são fiéis à religião deles e morrem, eles vão ter uma vida de prazeres. Inclusive, dizem eles que encontram-se nessa outra vida namoradas, noivas, mulheres, para viverem uma vida de prazer, o que não também podemos concordar, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus falou, que lá nos céus ou na vida futura, na eternidade, nem se casa, não se dão em casamento, né? Então já vemos por aí que é uma visão errônea. Todavia, o que é interessante é que as pessoas, elas têm um norte, elas têm uma ciência, elas têm um pensamento de que existe esse lugar, que existe esse paraíso, que existe esses céus, mas não entram pela porta certa ou pelo caminho, né, que nós vamos falar aqui um pouquinho acerca de Jesus, que é o tema central, não das escrituras, mas da história da humanidade e da história dos anjos e da história do Pai e da eternidade também. Jesus é a pessoa principal, nós não podemos abordar nenhum assunto sem falar dele. Falaremos daqui um pouquinho mais sobre isso. Que bacana. Agora, pastor, a escatologia também, ela está diretamente ligada ao arrebatamento da igreja, né? Sim, sim. Como é que isso concilia, como é que está relacionado tudo isso? Então, Samuel, falar do arrebatamento da igreja, você me fez a pergunta anterior e eu não concluí, mas deixa eu concluir aqui, porque a vida após a morte, ela é real, ela existe. Mas o que nós podemos aprender sobre a palavra do Senhor, assim como o nosso espírito não morre, Deus preparou uma região para os espíritos, região chamada Hades, né? A região Hades, ou Sheol no grego, ou também Geena, ou Tártaro, que tudo isso traduzido nós conhecemos como a palavra inferno, né? Este é o lugar para onde os mortos vão, não diretamente para o inferno, porque temos uma ideia que o inferno é fogo, é punição, mas até hoje não tem ninguém no inferno, como também não tem ninguém no céu. Deus, ele tem colocado os homens, ou as almas dos homens, em um lugar intermediário. Vamos fazer assim uma comparação com a justiça humana. Eles estão em uma prisão preventiva para serem julgados. Diferentemente dos justos, aqueles que conheceram Deus, que se submeteram aos mandamentos de Deus da antiga aliança, que eles tiveram um privilégio, uma promessa que se cumpriu em Jesus, que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele já ressuscitou também aqueles que esperavam. Como eu falei de Jesus sendo o centro da história, o centro de todas as coisas, então Jesus, ele foi tão maravilhoso, tão importante no plano da salvação do homem, no plano de Deus, que a morte de Jesus não só serve para a salvação dali para frente, mas ela serviu dali para trás.
ela tirou aqueles que estavam cativos. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, ele vai dizer que ele desceu às partes baixas da terra, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, devolveu aqueles irmãos que não tinham um Salvador, que não tinham um Redentor, que não tinham quem pagasse o preço da salvação deles, ainda que eles tinham boas obras, ainda que eles foram fiéis a Deus no seu momento de servir a Deus, mas eles não tinham um Redentor. Mas quando Jesus morre, Jesus redime eles também, e tira eles então dessa parte que eu acabei de falar, do Hades, né, que era considerado a parte alta do Hades, o seio de Abraão, e leva eles para o paraíso, que é o lugar original que Deus preparou para o homem, onde Adão e Eva estavam, que se não tivesse pecado, eles estariam lá até hoje, né, mas eles pecaram, precisavam sair, e por aí vai. Olha só. Pastor, me ocorre uma pergunta, a gente já vai entrar aqui no arrebatamento da igreja, mas eu já vi muitos filmes, né, que são baseados em histórias reais, e eu quero perguntar se o senhor concorda ou discorda disso. É claro que o senhor deve estar muito bem alicerçado na Bíblia para me dar uma resposta. Mas eu já vi vários filmes, inclusive na Netflix, que fala sobre esse assunto, vida pós-morte, né? E tem uma coisa bastante interessante, que todos os personagens, e são personagens reais, né, que participam desses documentários, e até filmes também, né, que eles contam a mesma história do início ali da situação que eles passam ali. Tem um termo que eles usam lá, mas que se refere ao camarada experimentar uma porcentagem da vida pós-morte, mas depois volta. Mas enfim, o que acontece? Todos eles contam a mesma história, que é um lugar muito bacana, muito bonito, muito agradável, que eles se sentem felizes lá e não querem voltar. Mas chega um ser para eles e diz assim, você vai ter que voltar, não é a sua hora ainda. Sim. O senhor acredita exatamente que exista hora para partir para esse lado? Eu não creio, Samuel. Eu, como sou conhecedor da palavra de Deus, e a gente, como já disse, eu estudei, eu sou professor dessa matéria de escatologia, eu vou pela Bíblia, né? Eu conheço as outras, como já citei aqui, outras religiões, outros segmentos, outros entendimentos, mas eu conhecendo a palavra, eu vou pela palavra. A Bíblia diz que morrendo o homem, ele segue-se ao juízo. É como se fosse uma prisão. Ele vai para uma prisão temporária e algum dia ele vai se apresentar ao juiz para receber a sua sentença, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Essa região, por nome Hades, região dos mortos, é claro que ela era dividida em duas partes. A parte alta, onde a Bíblia vai nos dizer que era o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Esse homem, Abraão, ele é o fundador da nação de Israel, ele é o patriarca que fundou, que Deus escolheu para ser o pai dessa nação, e pelo grau de fé, que foi um grau bastante elevado, ele foi o único homem que deu o seu filho. Ele se propôs a matar o seu filho porque Deus pediu, apesar que Deus não tinha e nem tem prazer na morte de seres humanos para sacrifício, mas Deus fez para provar Abraão. E quando Abraão se propôs a fazer isso, a Bíblia diz que Deus não aceitou. Deus não permitiu que ele matasse, mas ele propiciou um cordeiro para que ele oferecesse. E nesse episódio a Bíblia diz que Deus diz para Abraão: agora eu sei que temes a Deus, ou seja, eu confiarei em você algo superior a muita coisa. E Deus passou a chamar Abraão de amigo de Deus. Então os mortos foram confiados a estar com Abraão em um lugar separado, distinto, que não fosse um lugar de sofrimento. Então eu entendo, eu creio, que na região do Hades, os mortos, eles teriam que descer, porque o paraíso não estava aberto, estava fechado para eles, né? Então eles tiveram que descer, mas eles ficaram em um lugar que era de alegria. Havia uma coisa no paraíso que não há na parte baixa do Hades, no Sheol. Qual é, pastor? É a esperança. A Bíblia vai nos dar muitos textos que escritores, que profetas profetizaram dizendo assim: eu creio, como Jó, por exemplo, 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e eu vê-lo-ei, né? Jó declarou isso aí. O profeta Malaquias fez uma declaração dizendo assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Então,
O dia que Jesus apareceu lá no Hades, no seio de Abraão, ele levou aqueles irmãos e eles viram cumprir esta esperança, uma promessa que ele tinha. No entanto, aqueles que não creram em Deus, que estão na parte baixa, eles continuam esperando. Eles continuam aguardando, porque eles não tiveram, ou seja, não pagaram o preço, não tiveram obediência, não acreditaram. E tem mais uma coisa mais profunda, Samuel, que eu quero falar para você, para vocês que me ouvem, que às vezes você já ouviu ou lê a Bíblia, você é um cristão. Tem duas citações nas cartas do apóstolo Pedro, que ele vai dizer assim: o qual foi Jesus, o qual foi e pregou aos espíritos em prisões. Jesus desceu nessa parte baixa do Hades, e ele tomou a chave da morte e do inferno, e ele mostrou para aqueles que estavam lá, disseram: olha, vocês estão vendo aqueles que estão na parte de cima lá? Eu vou levar eles embora, porque eles creram que esse dia chegaria, e esse dia chegou, e vocês permaneceram aqui porque não creram. Então essa foi a pregação que Jesus fez para aquela parte de baixo, tá? Isto não está muitas vezes declarado, mas é uma realidade do que aconteceu. Outra coisa mais, Jesus, ele voltou para levar os seus e faz uma parábola. Ele havia feito uma parábola que nos dá a entender do rico e Lázaro. Ele vai falar que um certo homem morreu, era rico, morreu, foi sepultado e foi para o Hades. Mas um certo homem sofredor, que acreditava em Deus, que vivia sofrendo na terra, diz que ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E nesse estado, nesse lugar, diz que chegou um dia que esse homem rico, estando lá embaixo, ele levantou os olhos para a parte alta do Hades e falou: Lázaro, o pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e venha e refresque a minha língua, porque eu estou em chama, eu estou em tormento. E Abraão falou para aquele homem: olha, filho, não é possível passar daqui para lá, nem de lá para cá, porque entre nós tem um abismo. Mas agora você se lembre que você desfrutou, você não creu, você viveu uma vida dissoluta, sem pensar em Deus, e você vai estar aí para pagar seu preço, para ser julgado. E Lázaro foi um sofredor, mas ele acreditava em Deus, ele confiava, tinha esperança, e ele está aqui agora para receber recompensa. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que realmente aquela parte, ela será pessoas que estão ali no Sheol, ou no Tártaro, ou no Geena, que serão destinados ao inferno, que é a palavra mais propícia que alguém conhece. Como aqueles que estavam no paraíso foram destinados ao paraíso, a parte alta, aos céus, né, que ainda não é o céu onde está Deus, mas é uma parte do céu. E aquela parte, ela ficou vazia, ela não tem mais ninguém hoje lá. Olha aí, é um assunto profundo, hein, pastor? Profundo. Pastor, então vamos lá ao arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja é algo profetizado também na palavra. Desde a antiga aliança, a Bíblia vem falar sobre isso aí, sobre a vinda de Jesus, o que Jesus fará, ou qual foi a promessa que ele deixou para a sua igreja, porque a nova aliança, o que nós chamamos de nova aliança, Novo Testamento, é a parte do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Nós sabemos que na antiga aliança, Deus deu um projeto que foi a lei, mas como a lei foi difícil de ser cumprida, e a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, tinha que ter alguém que pudesse cumprir a lei, e esse alguém foi Jesus, né? Foi o próprio Filho de Deus, até porque Deus já tinha este plano, vamos dizer assim na nossa linguagem, plano B, apesar que Deus não tem plano B, mas já foi um plano lá em Gênesis 3,15, que quando Deus viu que Adão caiu e Eva caiu, ele vai dizer: olha, ele não estabeleceu o dia nem a hora, mas da semente da mulher, ou seja, eu vou começar a trabalhar, porque desta mulher que você, Satanás, se aproveitou, se assenhoreou e fez com que ela caísse, da semente dela eu levantarei um, né? Ali não está escrito isso, mas eu acredito que no pensamento de Deus ele diz: ainda que seja meu filho, mas vai levantar um homem para pisar na tua cabeça e vai ter a vitória, porque nós não vamos perder essa batalha. Olha aí, que bacana, hein, pastor? Pastor, agora o arrebatamento da igreja, ele se dá em qual ponto da Bíblia? Sim, voltando, Samuel, o arrebatamento da igreja. Por que tem que ter o arrebatamento da igreja? Porque teve a fundação da igreja, né? Jesus fundou a igreja. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 16, capítulo 11, capítulo 16 de Mateus, ele fala sobre a fundação, o fundamento da igreja.
porque já havia profecias, lá no Salmo 118, versículo 22, vai estar escrito lá uma palavra profética que praticamente foi falada por Salomão: a pedra que os edificadores rejeitada foi posta por cabeça de esquina. Foi Deus quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ali já era Jesus sendo representado lá no templo de Salomão como aquele que viria como uma pedra de esquina. Então Jesus, ele, quando está reunido com seus discípulos, ali no capítulo 16 de Mateus, ele vai dizer: olha, eu edificaria a minha igreja sobre esta pedra. Até porque antes ele faz uma pergunta, ele faz uma entrevista com os seus discípulos, e ele vai fazer uma pergunta: o que dizem os homens, vocês que estão aí se relacionando com as pessoas, estão ouvindo, estão conversando, o que dizem os homens ser o Filho do Homem, que era ele próprio? O que eles falam de mim? E os discípulos, quem sabe um tanto acanhados ou tímidos para responder para Jesus, para fazer aquela resposta precisa, a Bíblia diz que eles ficaram, né? Mas uns dizem: ó Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus percebeu que até mesmo os seus seguidores também não tinham ainda uma certeza, eles também não tinham uma convicção do que poderia falar. E aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que Jesus se alegrou. Jesus se sentiu maravilhado, disse: olha Pedro, muito bem, você não revelou carne e sangue, ou seja, você não falou da sua própria mente, como seus outros companheiros não tiveram coragem de falar. Eu sei que você também não tinha, mas você foi revelado por Deus para responder essa pergunta. A pergunta é correta: o Cristo, Filho do Deus vivo. Em toda a história, na Bíblia nós vamos encontrar acerca do Messias, do Cristo. Essa palavra Cristo significa ungido ou diferenciado, alguém que vem para fazer a diferença, né? O profeta Isaías vai falar sobre isso, quando ele fala no seu capítulo 9, que nascia um menino. Ele vai ver esse menino como um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, ou seja, ele já nascia príncipe, ele teria essa responsabilidade, e o seu nome seria diferenciado: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus, ele é o fundador da igreja. Nesse texto que citamos de Mateus, ele vai dizer: então Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu digo para você que você é Pedro também, você vai ser uma pedra pequena. Pedro significa pedra pequena. Pedra de esquina significa pedra grande, pedra que serve de alicerce para uma grande obra. Eu não quero aqui entrar nesse assunto porque é profundo, mas as obras grandes, todas elas eram fundadas com grandes pedras no seu alicerce, né? E Jesus foi comparado a uma pedra dessa na esquina da obra, uma grande pedra angular que sustentava a obra. Então ele vai dizer: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, eu vou instituir uma coisa diferente, uma coisa, não é mais a lei de Moisés, não é mais uma aliança antiga, mas uma aliança nova. Eu vou estabelecer a minha igreja. Eu quero aproveitar para falar para você que está me ouvindo, que muitas vezes nós vemos pregadores, pastores, aqueles que são eloquentes, usar essa expressão apenas como eloquência: e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está certo que é uma expressão que nós podemos usar como eloquência, é interessante falar isso, né? Que a igreja, o inferno não prevalece contra ela, etc. Mas Jesus, ele estava indo além das coisas normais, ele estava além de uma palavra flutuante ou de uma palavra histórica. Jesus estava indo para a escatologia. Ele vai dizer assim: aqueles que morrerem na época igreja da minha instituição, que eu vou pagar o meu preço, vou derramar meu sangue, vou morrer por ela, quem morrer não vai descer para a porta do inferno. Está entendendo? Está entendendo, meu irmão? Porque eu acabei de falar que os irmãos da antiga aliança desceram para o Hades. Não era o inferno, mas era próximo, era na frente dele. Era uma situação desagradável, porque mesmo eles sabendo que ele tinha uma esperança que sairiam dali, mas eles estavam vendo alguém sofrendo lá em frente a eles. E Jesus vai dizer: a minha igreja, os que pertencerem a ela, não descerão para a porta do inferno, mas subirão para cima. Que é o exemplo bíblico que eu te dou. Na cruz, Jesus salvou um homem. Lá havia dois, que eram dois ladrões, e a Bíblia vai dizer que este homem pede clemência, pede perdão, pede ajuda, e ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele não falou do seio de Abraão, ele não falou na frente do Hades, do Sheol, mas ele falou: estarás comigo no paraíso. Isto é uma prova que a igreja
de Jesus Cristo, ela não desce mais, ou nenhum que morreu na igreja desce, mas ele subiu para cima. Diferentemente, aproveitando aqui o ensejo para dar uma palavra para vocês que, como eu falo que escatologia é profundo, quando Jesus falou acerca de João Batista, você vai encontrar Jesus fazendo um relato de João, e ele vai dizer: vocês foram ver no deserto quem? Um homem vestido de bonitas vestes? Não, você não encontra isso no deserto, você encontra nos palácios. Vocês foram ver um profeta? E Jesus vai dizer assim: eu vos digo que é mais do que um profeta. João Batista foi mais do que um profeta. E ele diz assim: dos nascidos de mulher, o maior homem foi João, mas no reino de Deus o menor é maior do que ele. Eu nunca achei, Samuel, alguém que me explicasse esse versículo, mas eu fui buscar em oração, eu fui pedir para Deus, e Deus me revelou. Porque João, né, era um grande homem, foi um profeta, foi o preparador do caminho de Jesus, mas Jesus vai dizer que no reino de Deus o menor é maior do que ele, porque João morreu antes de Jesus, e João desceu para o seio de Abraão. Ele teve a infelicidade, ou ele teve o desprazer de, tendo conhecido Jesus, estar na porta da nova aliança, mas ele desceu para o Hades. Ele ainda ficou 2 anos lá, porque ele morreu um ano antes de Jesus, 2 anos. Então ele desce para o Hades, e Jesus vai dizer que no reino de Deus era maior do que ele, porque o ladrão da cruz não desceu, mas ele subiu para o paraíso. Entendeu? Então por isso... Existe uma divergência, então, no caso, no ponto de vista grosseiro assim, porque João Batista desceu e o ladrão subiu. Exatamente. João Batista desceu não porque não tivesse mérito, porque não tivesse... Ele fez um grande trabalho, foi um representante, mas ele morreu na antiga aliança. A nova aliança, ela foi inaugurada na cruz, quando Jesus disse: Pai, está consumado. Todos que morreram dali para frente estão na nova aliança. Dali para trás era a antiga aliança. Então João, com tudo que ele foi, com tudo que ele fez, com tudo que ele foi o preparador, foi um grande homem de Deus, mas ele desceu para o Hades. Então por isso o ladrão da cruz foi o menor, não fez nada, não, vamos dizer assim, não deu um prego em nada para o reino de Deus, mas herdou já direto o paraíso, juntamente com todos eles. O senhor sabe que esse trecho da Bíblia é um tanto polêmico, né? Mas essa é a explicação correta, né? Bacana, pastor. Pastor, vamos lá então. O nosso próximo tópico aqui é o pós-arrebatamento. Pastor, concilia o pós-arrebatamento. Pós-arrebatamento. Muito bem, Samuel. Continuando então aí, já que nós estamos falando de vida após a morte, pessoas continuam morrendo. Pessoas continuam morrendo. Eu quero ser claro com você que está me ouvindo aí, que as pessoas que morrem sem Deus, como aqueles que eu falei da antiga aliança, eles descerão, continuarão descendo para o Hades, continuarão descendo para o Sheol, continuarão descendo para o Geena. São palavras pesadas. Tártaro, essa palavra tártaro significa lugar de sofrimento. Sofrimento. O que tem nesse lugar que não tinha no seio de Abraão, que não tem no paraíso? Eles não têm esperança. Eles já têm uma média, Samuel, eles já têm um pensamento, e o papo que rola entre eles lá, que estão lá nesse lugar, é dizer, o negócio está feio para nós e parece que vai piorar mais, porque nós estamos aqui para ser julgados e não há nenhuma esperança que nós sairemos daqui de boa. Então eles têm esse pensamento. Quando os irmãos que estavam no seio de Abraão, eles tinham uma esperança de Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos levar. E hoje no paraíso nem precisa falar isso, porque quem já está lá já sabe que ele está muito próximo do céu, ele já sabe que ele tem a garantia da salvação dele. E tem mais uma coisa, né? Nós encontramos na Bíblia, lá em Gênesis, que quando Deus colocou Adão no Éden, mais Eva, todos os dias Deus descia para ter uma entrevista, para conversar, para, vamos dizer assim, se relacionar com aquela criatura que ele criou, que era a coroa da criação dele. Então hoje no paraíso Deus desce também, mas com um adendo a mais. Hoje desce Deus e desce Jesus, né? Então desce esses dois personagens, visita o paraíso, atende os irmãos ali. Eu não vou dizer exatamente o que eles fazem, mas tenho certeza que é uma visita cordial, é uma visita muito especial, muito maravilhosa, e eles fazem isso porque eles estão seguros. E tem mais uma coisa, né? Eu poderia falar no final, mas eu vou adiantar aqui, que a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, que a primeira coisa que alguém faz quando chega no paraíso: e lhe darei, ao que vencer, lhe darei a comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É uma promessa, uma das 7 promessas aos vencedores, e ela está se cumprindo para todo aquele que chega lá. Isso já no pós-arrebatamento. Pós-arrebatamento. Olha aí. Pastor, agora a grande tribulação, a que ponto se dá a grande tribulação?
Então, Samuel, a grande tribulação ela vai ser algo após o arrebatamento da igreja. Acho que eu não respondi aí direito a pergunta sobre o arrebatamento, ou seja, eu talvez... Pós-arrebatamento? Ou não, o próprio arrebatamento, né? Eu não respondi sobre ele, porque eu me envolvi com outras coisas. Mas o arrebatamento da igreja vai ser a promessa que Jesus fez para a igreja. Ele disse para a igreja que ela não passaria pela grande tribulação, que ela não sofreria a condenação do anticristo ou do próprio Satanás, que vai ser personificado no anticristo. Então Jesus fez uma promessa que ele tirará a sua igreja, que ele vai arrebatar, que ele vai tirar os salvos para estar com ele antes desse mundo passar pelo período caótico da grande tribulação. Então a igreja vai ser arrebatada. Isso não aconteceu ainda, mas nós estamos aguardando a qualquer momento Jesus cumprir essa promessa. Assim como ele cumpriu a primeira promessa, que ele viria para restaurar os antigos, para restaurar o nosso irmão da antiga aliança, ele veio e ele o fez. Morreu na cruz para nos salvar, deixou a igreja incumbida de continuar o trabalho de evangelização, de divulgação dessa grande salvação, e ele fez uma promessa para nós. Em João 14, versículo 1, Jesus vai dizer para os seus discípulos, em um momento que ele vai se referir, ele vai esclarecer aos seus discípulos: olha, eu vou ser entregue para os fariseus, para os homens, vou morrer na cruz, mas vou ressuscitar. Todas as vezes que Jesus falou que ele ia morrer, ele também falou que ia ressuscitar. Você pode ler em todos os evangelhos que Jesus sempre falou que ia morrer, ele falou da ressurreição, para que alguém soubesse, ele morre, mas não está subordinado à morte, ele vai ser superior a ela. Então Jesus promete em João 14, para os seus discípulos, que ficaram tristes quando Jesus falou: eu vou morrer, vou ser entregue. Aí ele vai falar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou apenas preparar o cenário, vou apenas organizar, porque preparado já está tudo pronto, e eu virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então é muito claro a Bíblia, e tem dezenas, centenas de citações, que Jesus tem este prazer, tem essa vontade, esse desejo de levar a igreja para estar com ele. Eu aproveito para falar para você, meu irmão que está me ouvindo, meu amigo, você que às vezes está parado, tem alguma dúvida, eu quero dizer: aceite Jesus como teu Senhor. Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Ele é o centro da salvação da humanidade. Só por Ele nós poderemos chegar lá. Não chegaremos através de nenhuma outra coisa. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é um caminho que passa-se para chegar ao Pai. Então aceite Jesus e você será bem-aventurado, participará do arrebatamento da igreja, ou se vier a morrer, você vai ressuscitar, vai receber um corpo glorioso e vai estar com Cristo na eternidade. Agora, pastor, a grande tribulação, ela se dá em duas etapas, é isso mesmo? 3 anos e meio de guerras e 3 anos e meio de paz, é isso mesmo? Exatamente, Samuel. A grande tribulação fala de um período caótico, um período difícil. Por quê? Porque o de melhor que tem na terra hoje, para que você saiba, o melhor que tem na terra hoje é a igreja, né? A riqueza que Deus tem, vamos dizer assim, o investimento que Deus fez através do seu Filho Jesus, da morte dele, foi para resgatar pessoas, para fazer um povo, para fazer um reino, para construir. Ele está construído, esse reino, está construindo e está construído, e muito em breve ele está sendo consumado. A igreja sendo arrebatada, ela consuma a primeira parte do reino, ela vai para os céus. Então esse mundo vai entrar em uma fase de quê? De pessoas que desprezaram o reino de Deus. Então eles vão estar, vamos dizer assim, entregues a um período de sofrimento, um período de juízo de Deus. Deus vai mandar juízo para a terra, até porque, além das pessoas não crerem em Deus, nós temos aí, né, uma força satânica, maligna, que é o grande inimigo de Deus, que ele usa pessoas para contradizer a Deus, para dizer que não existe Deus, para dizer que Deus não tem poder. E esse período de juízo, simplesmente, ele vai ser Deus provando que Ele é Deus. E o que Deus tem para usar, para mostrar que Ele é Deus? Ele tem tudo. N coisas Deus pode usar. Deus pode usar em fração de segundo. Deus tem exército. Deus forma um exército de formigas, se Ele quiser, forma um exército de piolho, forma um exército de gafanhoto, forma um exército de mosca, forma um exército de rãs, de sapo, do que você imaginar, e forma um exército de homens também,
forma exército de tudo que ele imaginar. Então, na grande tribulação, na primeira parte dela, os primeiros 3 anos e meio, Deus vai permitir, Samuel, que o homem até cresça. Vai ser os 3 anos e meio de paz. Primeiro 3 anos que são políticos. Levantar-se a um líder político, assim como a nação, as nações vão estar em crise, e nós sabemos que hoje nós estamos em uma crise de pandemia. Mas essa não é a crise em definitiva ainda não. Essa é uma crise que já tiveram outras. Eu não quero falar sobre isso, mas nós tivemos em 1720, 820, 920 e 2020. São quase 4 crises em cada centenário, em cada 100 anos, cada século. Mas essa não é a crise principal. A crise principal é a falta de Deus na terra. É a saída do Espírito de Deus da terra, é a saída da igreja da terra, porque a igreja ela está conjugada com o Espírito Santo, ela está conjugada com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em saindo da terra, estes seres, então vamos dizer assim, uma linguagem mais fácil para entender, o investimento de Deus saiu, o que sobrou, não tem muito o que perder. Tudo falso. É tudo falso, né? São pessoas que não acreditam. Então Deus vai colocar à disposição dessas pessoas ainda uma oportunidade de crer. Haverá salvação na grande tribulação. Na grande tribulação ainda os que ficarem poderão ser salvos. Poderão ser salvos ainda, com uma condição, não mais pelo sangue de Jesus, mas eles serão salvos pelo seu próprio sangue. Ele vai ter a bravura, ele vai ter que ter uma fé astronômica para dizer, eu morro, mas eu não nego Jesus. Eu errei, eu não me preparei, eu fiquei aqui, mas eu quero ainda herdar o reino de Deus e eu morro pelo nome de Jesus, mas não aceito o sinal do anticristo, o sinal da besta, e provavelmente vai morrer mesmo. E aí ele ainda pode ser salvo. E já nesse ponto a gente pode imaginar o sofrimento que vai ser. O sofrimento, com certeza, pagará com a vida, né? Não haverá perdão, né? A você se opor ao reino do anticristo, alguém que fizer isso vai morrer. E presta atenção numa coisa, é mais um alerta que eu quero dar para você, meu amigo que está me ouvindo aí, se crente ou não crente, cristão ou não cristão, eu quero dizer para você uma coisa, não é fácil ser salvo já, pelo sangue de Jesus, já temos bastante dificuldade, já não é fácil enfrentar as lutas e vencer o pecado. Agora imagina você ter que dar a sua própria vida, né? Ir para o paredão, ou deixar de alimentar os seus filhos, sua família, porque você não vai poder comprar e nem vender se você proferir o nome de Deus, ou não aceitar o sinal da besta. E mais uma coisa, para quem perde, ou ainda que herde a salvação nesse período pelo seu sangue, você vai perder a festa no céu. As bodas do Cordeiro, são 7 anos de festa no céu para a igreja, para os que são arrebatados. No entanto, quem fica aqui perde essa festa. Olha aí. Né? Então não vale a pena você ser um cristão pela metade, um cristão de fachada, ou achando que vai deixar tudo para a última hora. Você prepare agora, se prepare hoje, se prepare quando você tem tempo, né? Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deus está pertinho de você, Jesus está de braços abertos, a porta da salvação está aberta, aceite Ele agora, e você poderá entrar no céu pelo sangue de Jesus, não paga preço nenhum, você vai desfrutar da ceia, das bodas do Cordeiro, você vai conhecer todos os céus, você vai conhecer a Nova Jerusalém, você vai conhecer os milhares e milhares de anjos que lá estão, você vai se encontrar com esses irmãos da antiga aliança que nós falamos, que é um desejo nosso conhecer os nossos patriarcas, os nossos pais na fé, os profetas, que sofreram mais do que nós, Samuel. Foi muito mais o sofrimento deles. Para nós já está bem melhor hoje. Está muito fácil, né? Então, é um conselho que eu deixo para você do estudo da escatologia. Isso é real, isso vai acontecer, assim como o sol vai nascer amanhã, se eu e você não morrer ou estivermos vivos, Jesus vai voltar para buscar a igreja e vai chegar o período da grande tribulação. Agora, pastor, enquanto que nesses 3 anos e meio da falsa paz, para se alcançar aí a redenção, o camarada vai ter que sofrer e talvez entregar a vida, já nos 3 anos e meio de guerras, né? Posso usar essa palavra? Nos 3 anos e meio aí de grande tribulação, tal, na outra metade, né? Já a Bíblia já ensina que uns vão tentar morrer e não vão conseguir. É isso mesmo? Sim, esta passagem que você está citando vai estar lá no capítulo 9 de Apocalipse, ela ainda não é o princípio. Os primeiros 3 anos e meio, como eu disse, que são um período político, este homem anticristo, para que ele seja aceito pela humanidade, Samuel, para que ele seja bem-quisto, ele tem que fazer algo bom. O que ele vai fazer de bom? Ele vai fazer algo de bom na política mundial.
Por exemplo, hoje as nações que têm uma moeda fraca, como o Brasil na frente do dólar, e outros países pior do que o nosso, ele vai equiparar esta moeda, ele vai perdoar a conta das nações que devem, vai trazer recursos para as nações, ele vai intermediar, ou ser um interlocutor da política, e aparentemente vai ser bom. Até a própria nação de Israel, que é o povo que nunca aceitou, vamos dizer assim, aliança com pessoas estranhas, vão aceitar aliança com o anticristo, porque ele vai fazer ofertas boas, oferta de unir ou pacificar aquela região, de construir o templo dos judeus, que é um desejo dele. Ele vai fazer oferta que eles vão acreditar. Mas nós vamos ver no capítulo 6 de Apocalipse, quando vai se abrir ali o primeiro selo, é um assunto que nós não temos tempo de abordar aqui, mas quando a igreja chegar no céu, que Jesus apresentar ao Pai a igreja, o Pai vai apresentar Jesus como Senhor dos senhores e Rei dos reis. A Bíblia diz que um livro vai chegar às mãos de Deus, que é o livro da vida, e também das coisas ocultas, e ninguém vai ser encontrado para abrir esse livro, ninguém vai ter poder. Inclusive os personagens que estão ali no momento, Jesus não está presente naquele momento, ele está como por detrás de uma cortina, ele está como num cerimonial que ele vai aparecer, como de fato aparece, e ninguém consegue abrir esse livro. E João vai dizer que ele chora, porque ele viu nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que pudesse abrir aquele livro. Mas de repente um anjo chega para João e disse: não chore, João, eis aqui um que morreu, mas que está vivo, e ele tem poder. E a Bíblia diz que Jesus chega e pega aquele livro da mão do Pai, para desatar o seu selo, ou seja, para abrir aquele livro, para trazer à tona o que está ali, para trazer as claras, né? E uma das coisas que vai acontecer quando Jesus abre esse livro, a Bíblia diz que ele tira o primeiro selo, começa a acontecer ali no céu coisas boas para quem está lá. Presentes, galardões, a festa que está acontecendo lá, mas aqui na terra começa a acontecer coisas ruins. Quando você me perguntou acerca do primeiro período, se já é um período de guerra, eu digo que sim. Por quê? Uma das maiores guerras é você não poder falar no nome de Deus, certo? Quando o nome de Deus ele é tirado do contexto, já nada presta mais. Então, nesse período, mesmo que o anticristo vá trazer um período aparentemente de paz, porque na simbologia bíblica, na escatologia, nós vamos ver lá, que quando abre o primeiro selo, ele sai um cavalo branco, e montado sobre ele um camarada que ele tem uma coroa, e sai, parece que é vitorioso e sai para vencer, mas só que ele não vai vencer, ele apenas engana, ele apenas agrada por alguns dias, mas ele não vai vencer, que esse é o anticristo na porção política. Mas seguindo ele vem um cavalo vermelho, vem um cavalo amarelo, vem um cavalo preto, que vai simbolizar o tempo, o período ruim que chegará, né? Então, esse livro aberto, esses selos abertos, eles vão só piorando. Quando nós chegarmos no terceiro, no quarto selo em diante, você vai ver que já estamos no segundo período da grande tribulação. Olha aí. O ideal é que nós subamos na primeira vinda de Cristo, né, pastor? Esse é o ideal, né? Esse é o perfeito. E falando, né, sobre a vinda de Cristo, o que é que a escatologia relaciona com a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né? Então, Samuel, nesse período aí de 7 anos, 3 anos e meio, nós vamos ter, a Bíblia vai dizer, de uma besta que sobe do mar. Quando fala mar, fala de multidão, de nação, não fala de água, né? Fala da água. Devemos entender que essas palavras, elas são simbólicas, são palavras para você estudar, para você entender. Uhum. Ele surge do mar, ele surge pela vontade das pessoas, as pessoas aprovam o governo dele, né? Então ele vai fazer um trabalho de 3 anos e meio, trabalho político, de certa forma vai organizar muitas coisas nas nações, vai organizar o comércio mundial. Inclusive hoje nós já temos aí a plataforma do anticristo preparada. Você sabe que toda a mercadoria que nós compramos tem um código de barra, né? Nesse código de barra aí é um preparo para que o anticristo ele tenha condições de controlar todo o comércio mundial. Se você observar no código de barra, você que está me ouvindo aí, pega qualquer coisa na sua casa, você vai ver que no comecinho está faltando um número, no meio está faltando outro e no fim está faltando outro. Todo o código de barra tem isso, vai ser colocado 666, 6 no meio, no começo, no meio e no fim. Aí, de onde estiver o centro do governo do anticristo, onde estiver o seu trono, ele vai ter alguém, a sua organização preparada para governar e para fiscalizar qualquer empresa em qualquer nação da terra através daquele código de barra.
Então isso aí já é um prenúncio, já é uma coisa clara que está ao alcance de todo mundo para saber. Então no final desses 3 anos e meio, Samuel, entrará o segundo período. A besta que sobe do mar passa o seu período para a besta que sobe da terra. Essa besta que sobe da terra, ela já fala de poder religioso, poder de religião, poder de vamos dizer assim, de manipular pessoas e trazer para si a glória. Por isso que a palavra grande tribulação, ou ela passa a ser a verdadeira grande tribulação, porque é nesse período que Deus não vai aceitar, que Deus não vai concordar com alguém dizendo, eu sou Deus. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse, em vários textos, que essa besta, essa primeira besta, ela vai fazer os seus sinais humanos, materiais, e que vão ser bons. E ela passa o seu poder para a segunda, que vai dizer, agora eu tenho o poder para comandar e para ser adorado, porque o nosso comando é verdadeiro, é bom, né? E ela vai dizer que é Deus, que é ser adorado. É nesse momento da história que as coisas passam a ser todas obrigatórias. Eu quero aproveitar para dizer para você, que às vezes pergunta, por que estão pondo chip nas pessoas? Quando vai ser esse período? Eu quero dizer para você que até o primeiro período da grande tribulação, o chip vai ser oferecido para as pessoas, mas não obrigatório. Mas no segundo período, quem não tiver, ou morre, ou não compra, ou não vende, ou não tem nenhum acesso na sociedade, né? Vai ser totalmente excluído. Então, Samuel, esse é o período crucial, porque Deus vai agir, Deus vai aumentar, né? Eu não quero dizer que nos primeiros 3 anos e meio já não haja algumas coisas sobrenaturais de catástrofe que Deus vai enviar, já vai haver, mas ainda em pequeno número, né? Mas nesse segundo período vai acontecer aquilo que você já me abordou aqui. Eu quero falar para você que a grande tribulação é para atormentar os homens de uma maneira terrível. Nesse período da história, além das catástrofes como terremotos, como chuva, como vento, como tempestades, relâmpagos, trovões, que assustam pessoas, mesmo com o mar se levantando, as águas fazendo grandes terremotos, maremotos, terremotos, tremores de terra. Além dessas coisas, Deus também vai trabalhar com o mundo espiritual, com o mundo dos espíritos. A Bíblia diz que Deus vai soltar do poço do abismo demônios que estão presos. Aonde é esse poço do abismo, pastor? Eu relacionei lá atrás para você que entre o seio de Abraão antigo e o Hades tem um abismo no meio que ninguém... Ali é um poço onde está acumulados os espíritos demônios, espíritos terríveis, e a Bíblia diz que eles vão ser soltos. Apocalipse capítulo 9 você vai encontrar esse relacionamento. O nome deles em hebreu é Abaddon e em grego Apolion, e a Bíblia diz que o número deles são 200 milhões. Nossa. E eles vão sair para atormentar as pessoas, e a Bíblia vai dizer que eles vão durante 5 meses, eu não sei porque Deus estabeleceu, mas Deus o sabe, esse período, não vai escapar nenhum ser humano sobre a terra que esteja vivo, que não vai ser ferroado, que não vai ser picado por esse demônio. E antes que a dor dele passe, que certamente é uma dor como de escorpião, 24 horas, antes que termine, o outro chega e pica também. Então durante 5 meses, as pessoas, elas vão querer morrer, porque a dor vai ser muito grande. Elas vão dizer, o monte cai sobre mim, né? E a Bíblia diz que a morte vai ser tirada nesse período, não é para ninguém morrer, é para sofrer mesmo, né? Aí você diz, uxa pastor, então Deus é ruim? Não, Deus não é ruim, Deus faz juízo, Deus faz justiça, até porque a bondade dele é muito grande, é longânima, ele dá toda oportunidade, mas quando chega a hora dele fazer juízo, ele também faz o seu juízo, né? Olha aí. Nesse ponto então, pastor, quando é que vai se dar que Jesus vai vir na segunda vez para buscar a igreja? Então, aí nesse período da grande tribulação, segundo período, nós estamos nos aproximando do final desse período, né? Do segundo período já. Segundo período, claro. Esse segundo período, ele tem um objetivo de juízo na terra e de festa no céu. Pense bem que é 2 coisas interessantes, né? É bom estar no céu porque você vai ter a festa que sou incapaz de falar para você ou descrever a beleza e a grandeza dessa festa. Tomar a ceia com Jesus, isso está registrado na Bíblia, que vai ser a ceia das bodas do Cordeiro. Jesus está ansioso para fazer isso, né? A entrega de presentes, que é galardões, coroa para quem tem este mérito, né? E também conhecer os céus inteiros, conhecer a Nova Jerusalém. Então esse período, ele estará se encerrando com 3 anos e meio, com muitas catástrofes, com muitas coisas tremendas.
ou muitas coisas ruins. Nós vamos encontrar no capítulo 17 e 18 de Apocalipse sobre a queda da Babilônia, né? E as últimas coisas que estarão acontecendo, que serão terríveis. Você vai encontrar ali que as naus que estão no mar, todas elas haverão de perecer. Hoje nós sabemos que tem muitos navios, como chama esses naviozão que faz turismo aí? Os cruzeiros. Cruzeiros, os famosos cruzeiros. A Bíblia vai dizer que os homens que têm dinheiro, que investiram nisso aí, para eles é uma vida de folguedo, de alegria, de prazer, né? E você sabe que uma viagem de cruzeiro é mais por prazer da carne, sexual, a farra, né? O uísque, as noitadas. Então esses navios todos serão fundeados. E nesse tempo também, Samuel, é a grande Babilônia, a grande prostituta que a Bíblia chama, que é a mulher que está sentada no poder. Eu não gostaria de citar aqui o nome dessa, mas não tenho como evitar, porque é a religião falida, a religião que abandonou Deus há muito tempo e abraçou a idolatria, né? E ela está situada onde? Ela está situada em Roma. É o famoso Vaticano, né? Aquilo lá é considerado por Deus como a grande Babilônia, a mãe e o pai de todas as prostituições, de todo o cúmulo de pecado da humanidade chega ali. E quando você chegar no capítulo 18, você vai ver a voz do anjo: caiu a grande Babilônia. E segundo a Bíblia, literalmente, isso aí não é fantasia nem analogia, aquilo vai pegar fogo, Deus vai colocar fogo naquilo lá, tá? Para a igreja voltar com Cristo, implantar o reino milenal, se existir um lugar que vai pegar fogo literalmente, vai ser Vaticano. Ele vai pegar fogo. A Bíblia diz que a fumaça dele vai subir onde a maioria do mundo vai conseguir ver. E claro, com os meios de comunicação todo mundo vai ver, né? A fumaça dele subindo. E aí a exclamação: ai daqueles, né, que estiveram com ela, ai daqueles que fizeram parte, ai daqueles que estiveram nos pecados da grande prostituta, ai daqueles que navegam e etc. E muitas outras coisas interessantes. Ali em Apocalipse 18, versículo 13 em diante, você vai ver qual é um sinal para a gente ler e você entender os dias que nós estamos vivendo. Qual é o negócio que acontece nas últimas horas? Qual é o comércio que o mundo comercializou desde o antigo tempo até agora? Você sabe, pasme, qual é a última coisa, qual é o último comércio que os homens comerciariam sobre a terra? Já ouviu falar, não? Não. Comércio de corpos e de almas de homens. Olha aí. Comércio de corpos e de almas de homem. Você vai encontrar isso aí, está na cronologia. Depois do comércio de carros e cavalos, carroças e cavalos, que nós tivemos aí na década de 50, 60, ela foi substituída pelos carros, né? Então tem lá comércio de carros, cavalo, e depois comércio de carros verdadeiros de motores, e finalmente de corpos e de almas de homens. Muitas pessoas não sabem, mas hoje existe um enorme comércio de venda de pessoas de toda a naturalidade. Existe venda de mulheres para prostituição, venda de criança para holocausto, para fins de macumbaria, de sacrifício de pessoas, para fins de tiração de órgãos, né? Existe bancos de embriões que são formados para tirarem também estudo de células embrionárias, para tirar uma pequena célula de um embrião e salvar a doença de um ser humano. E isso tem que se matar uma pessoa, porque o embrião, ele é uma pessoa. Isso tudo é muito oculto, né? Muito oculto, mas isso é aprovado nas leis, no nosso país, na nossa Constituição, foi aprovado no nosso Congresso Nacional, que o nosso país está autorizado a fazer estudo com células troncos e células embrionárias. Não são de pessoas mortas. Não, já. De embriões, ele é formado para morrer. Nós estudamos, eu participei de um congresso no Rio de Janeiro, que participamos desse assunto, e que nós evangélicos, nós cristãos, o Deus, ele até consente o estudo das células tronco. O que é estudo de células tronco? Tirar um pedaço de você, da sua carne, ou da sua pele, ou do seu cabelo, para estudar aquilo ali e chegar a uma conclusão. Então isso é permitido porque você não precisa matar um corpo. Mas o estudo com células embrionárias, ele é proibido por Deus porque é um aborto. É matar uma criança, é matar uma pessoa para tirar um órgão. Isso é tão real que eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Tem um exemplo brasileiro muito claro. Emerson Fittipaldi sofreu um acidente de helicóptero, de asa delta. A sua coluna foi condenada, ele não tinha mais remédio. Mas ele foi para os Estados Unidos, ele comprou um embrião, tiraram a medula daquele embrião, colocaram nele e ele se refez e hoje ele é um cara normal.
entendeu? Mas esse estudo, ele contraria a vontade de Deus e a Bíblia e nós cristãos, porque tem que se matar uma pessoa, é como se fosse um aborto. Mas existem esses bancos de dados aí, esses bancos de embriões, e não são poucos, legalizado por lei. Agora, quem tem dinheiro, quer sarar de uma doença, ele vai falar, não, quero um embrião, vai se tirar, se for pele é pele, se for coração é coração, se for medula é medula, e ele vai sarar, mas vai matar um embriãozinho. Aí outro estudo mais profundo ainda, quando que um embrião recebe de Deus, né, o Espírito? Isso é interessante, é muito profundo, mas nós estudamos sobre isso também, né? Em Zacarias capítulo 12, verso 1, Deus vai dizer assim, eu sou o Deus que coloco o Espírito dentro do homem. Aí quando acontece isso? Salmo 139 responde a pergunta. O salmista vai dizer assim, tu me sondaste, tu me conheces, e antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, tu já escreveu o meu nome no teu livro, já estava escrito no teu livro. Antes que nenhum dos meus ossos existisse, antes que eu não tinha nada, eu estava informe, ou seja, eu não tinha forma nenhuma, eu já era gente. O Deus já tinha destinado um espírito para mim. Deus, quando viu que aquele óvulo foi fecundado ali e ficou, Deus já destinou um espírito para ele. No estudo da ciência, da medicina, eu também estudei sobre isso aí. Eu não sei, você deve saber, que você é um rapaz de conhecimento, sobre o estudo dos cromossomos, como é que nós somos formados, né? Como é formado um embrião no ventre de uma mulher. 48 horas forma-se 48 cromossomos. Então, 24 horas, 24 cromossomos, 48. Depois de 48 horas, o ser humano já está formado, pronto para desenvolver, pronto para crescer. Então, se você mata, ou se uma mulher aborta uma criança, depois de 50 horas, já botou um filho que Deus já tinha destinado um espírito para ele. Tá bom? Olha aí. Profundo esse assunto, hein, pastor? Profundo, muito e profundo. A escatologia, fato, né? Ela abre pontos para muitos ela abre espaço para a gente falar de coisas invisíveis, né? Coisas ocultas, mas que estão dentro do contexto histórico da Bíblia, da palavra de Deus, né? Pastor, finalmente vamos falar sobre o milênio, então, para nós. Então, Samuel, dando-se o final da grande tribulação, dar-se já o período que também a igreja está envolvida nela. Quando eu disse que Jesus é o centro de tudo, Jesus vai descer com a igreja. A igreja tem uma cidade chamada Nova Jerusalém. Se você for no capítulo 19 de Apocalipse, você vai encontrar isso aí, que os santos haverão de vestir uma roupa branca, adentram a Nova Jerusalém para descer. Essa é uma cidade móvel, que ela desce e fica, né, sobre espaço. E a Bíblia diz que Jesus vai descer com a igreja, mas ele não vai descer com uma veste limpa, ele vai vestir uma veste de guerra, uma veste salpicada de sangue, vai se montar num cavalo branco, vai cingir como um guerreiro, vai colocar uma espada, vai escrever na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele desce para guerrear a batalha do Armagedon. Essa batalha do Armagedon, ela se dará nesse finalzinho de 7 anos, quando todas as nações, Gog e Magog, se reuniram contra Israel para exterminar a nação de Israel. Por quê? Porque durante os períodos eles já insistiram várias vezes, não conseguiram, porque Deus é com Israel. Então Deus não permite que ela seja, né, exterminada. Mas o anticristo, não se conformando com esta situação, ele vai reunir, a Bíblia diz, todas as nações, ou seja, grupos de todas as nações, exército, né? E nesse tempo nós sabemos que vai ter bons aviões, vai ter bons mísseis, vai ter bons tanques de guerra. Todos... A tecnologia provavelmente já vai estar bem mais avançada. Sim, vai estar mais avançado do que já está, e eles entrarão na terra de Israel para fazer isso, para destruir Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade amada de Deus, ela é o palco do reino milenar de Cristo, né? Isso sempre foi mencionado e é uma verdade. Então, o anticristo quer fundir, Jesus vai descer, primeira coisa, ele vai exterminar com a força do anticristo. Como, pastor? Que arma que Jesus vai usar? Zacarias capítulo 12, 13, vai contar essa história para nós. Você pode ler na sua casa, na sua Bíblia, você vai encontrar isso aí, que Jesus não vai guerrear com armas, mas ele vai guerrear com a sua palavra. A palavra que sai da boca de Jesus, ela vai neutralizar todos esses armamentos de guerra. E a Bíblia diz que os inimigos, eles vão sofrer de uma praga, que os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, a sua língua na sua boca, e a sua carne inteira vai desmaiar e vai morrer. Então Jesus não vai precisar de armas, ele vai destruir desta forma, né? Esse período, esse finalzinho de período, é o final, né, a destruição do anticristo e o julgamento também do diabo, de certa forma, porque ele será preso.
Jesus não vai implantar o reino milenar, ele não vai reinar junto com o diabo, claro que não, né? Então ele vai prender o diabo. A Bíblia diz que Miguel, que é o anjo do maior exército de Deus, do exército da guerra, da batalha, ele desce, ele prende Satanás com cadeia e deixa ele do período de 1000 anos, e Jesus vai reinar durante 1000 anos na terra. Esse reinado milenar de Cristo também abrange muitas coisas boas, muitas coisas interessantes que nós poderíamos falar, né? A terra será exalçada, a Bíblia diz lá em Zacarias, que ela será um pouquinho levantada para sair desse patamar de desgaste que ela está, porque nós sabemos que hoje o mar está entrando na terra com muita facilidade. Muitas cidades já foram engolidas pelo mar, muitos maremotos estão entrando sobre a terra. Isso não é normal, porque Deus colocou um limite no mar. Então a terra vai ser exalçada, uma certa quantidade, para que o mar não tenha limite sobre ela. E muitas coisas boas, a Bíblia diz que Deus vai fazer com que a terra de Israel, que é uma terra de deserto, seca, ela se torne mananciais de águas. Muitas nascentes de água surgirão, inclusive de dentro de Jerusalém. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que alguns riachos, algumas fontes de água sairão para fertilizar aquela terra. Os próprios desertos serão fertilizados. Essas fontes que sairão de dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que uma delas irá para o Mar Morto e vai dar vida ao Mar Morto. E toda a terra, todo o planeta Terra, todos os habitantes gozarão das riquezas que Jesus fará com que venha acontecer no milênio, né? A saúde destas águas, esta bênção que Deus vai dar para as nações, ela vai beneficiar todas as pessoas. Os homens terão mais vida, terão mais saúde, não haverá doença, não haverá tentação de forma alguma, porque o diabo vai estar preso. E esse é tão profundo que a Bíblia vai descrever lá em Isaías, que até os próprios animais terão a sua natureza transformada. Por exemplo, os animais que são carnívoros, que destroem uns aos outros hoje, né, e nós sabemos muito bem disso, eles perderão esse apetite, e a Bíblia diz que eles voltarão a pastar com o boi. Eles terão a sua natureza transformada, de maneira que um leão se deitará com o cordeiro, né? A criança brincará com o lobo, e etc, e assim por diante. Olha que bacana. Pastor, toma mais um tereré aí. Vamos tomar um tereré assim para molhar a garganta, né? Meus irmãos, nós sabemos que a escatologia é um assunto muito vasto. Tenho certeza, plena convicção, o pastor José Moraes teria muito assunto para trazer para nós. Nós explanamos aqui uma pequena parte, né, do que a escatologia traz para nós. E, pastor, deixa uma consideração para nós já partirmos para o final, mais alguma coisa que o senhor queira citar para nós aí? Muito bem, Samuel. Finalizando aqui, eu sei que não é possível nesse período de tempo falar sobre tudo, mas eu tenho que concluir aqui, fazer um resumo do final, passando esses 1000 anos, que será 1000 anos de bênção, de paz, onde a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, onde os homens voltarão a viver seus 700, 800 anos, onde haverá uma grande abundância de todas as coisas na terra, haverá uma grande taxa de natalidade, as crianças brincarão nas praças em grande abundância, sem nenhum perigo, não haverá ladrão também, não haverá violência. Então, finalizando esses 1000 anos, a Bíblia diz que aí sim virá o juízo final, onde Deus se colocará sobre um trono branco com Jesus e com mais alguém ao lado dele, porque a Bíblia diz que será colocado tronos, né? Então nós sabemos aí que tem promessa de Deus, que até o próprio Davi e outros homens de Deus que foram influentes na história da humanidade ajudarão a julgar. A igreja também estará nesse contexto, ajudando a julgar pelo trabalho que ela fez e pelo cumprimento da palavra de Deus, né? Então haverá aí o juízo final, onde essa terra passará por um processo de purificação, né? A Bíblia diz que ela será queimada, essa terra e esse primeiro céu que nós vemos aí, né? Ele passará. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as palavras dele não passam. Então aí haverá novo céu e nova terra, e aí os que não foram salvos, os que tiveram a infelicidade de se perderem por suas próprias ações, por sua própria escolha, eles serão destinados aí assim ao verdadeiro inferno, né? Que as pessoas sabem, o lago de fogo e enxofre, onde arde para todo sempre, eternamente. Como os que são salvos com Deus viverão eternamente com Ele, a terra e o céu serão da mesma forma, a mesma grei, o acesso será, né, aberto para quem tem um corpo. Na verdade, nesse tempo não é mais um corpo humano, né? Não é carne e sangue, mas é um corpo espiritual, um corpo que está acima, na dimensão espiritual, acima da matéria.
Então nós teremos acesso a subir e descer ao céu quando for necessário e a serviço de Deus. E aí eu sei que será só glória. Deus será tudo em todos, e aí é o final e o desfecho da história da humanidade. Quando alguém falar para você que o mundo está acabando, não está acabando o mundo, tá? O mundo não vai acabar agora. Nós temos ainda o final dessa dispensação, que é a da graça, e temos uma outra dispensação chamada milênio, que é mais 1000 anos. Só aí sim nós podemos pensar em fim do mundo, onde Deus exterminará, né, esta raça humana, a carne e sangue, e voltará a ser novamente espíritos salvos ou espíritos não salvos. Escolha Jesus. Jesus é bom, está de braços abertos, convidando você para estar com Ele. Tudo isso que nós falamos aqui e muito mais que nós não temos condições de falar, está preparado para você. Tem um versículo lá em Romanos capítulo 11, diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama, tá bom? Então aceite Jesus como teu Salvador. Se você estiver meio devagarzão, se firme na fé, volte aos princípios, vá servir a Deus, não fique olhando para um lado nem para outro, não pegue referência de pessoas, mas olhe para Jesus, que é autor e consumador da sua fé. Deus abençoe Samuel, Deus abençoe o nosso ouvinte. Nós encerraremos aqui em nome de Jesus. Estou muito agradecido por esse privilégio, por essa oportunidade. Espero que ela possa contribuir de alguma forma para você ter um pouquinho de conhecimento dessa matéria. É isso aí, muito bem, pastor. Pastor, eu quero abrir esse espacinho aqui para o senhor deixar aí a rede social do senhor, para quem quer saber mais um pouquinho da vida do senhor, da história, acompanhar na rede social. E como é que encontra o senhor lá? Facebook, Instagram? Eu tenho Facebook, tenho WhatsApp, tenho Mensagem ainda. Instagram não sou muito fã não, né? Não tem Instagram não? Não tem, mas eu tenho Instagram, só que quase eu não uso, né? Mas se você quiser, né, é só me procurar aí, José de Oliveira Moraes, pastor José Moraes, você vai encontrar o meu contato, né? E a gente está sempre fazendo algumas lives também. Isso. E estamos à disposição para responder algumas perguntas nessa área de escatologia. Pode nos perguntar, nós vamos responder à luz da Bíblia. Aqui nós não tivemos tempo de citar mais textos bíblicos, mas nós podemos provar a luz da Bíblia no Apocalipse, no livro de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, e onde estão contidas todas as partes da escatologia. Olha aí. Pastor, o senhor também atualmente hoje é membro da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil? Sim, sou membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGDB. Sou membro da Convenção da Comademes, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul também, pela graça de Deus fazendo parte como terceiro tesoureiro. Estamos ali batalhando, lutando juntamente com os companheiros para organizar melhor a nossa igreja no estado de Mato Grosso do Sul, e temos certeza que Deus vai nos dar vitória. Estamos tendo algum avanço aí, estamos colocando as coisas em ordem. Passamos por um período um pouco nebuloso aí, foi mudança de diretoria, mas graças a Deus está tudo bem, estamos caminhando para dias melhores. Maravilha, pessoal, que maravilha. Pastor, eu fico muito feliz que o senhor tenha aceitado estar conosco, trouxe esse vasto conhecimento aqui, né? E eu quero partir para o encerramento já dessa edição, e eu quero refletir ainda com vocês, para nós encerrarmos aqui. Uma coisa é fato na vida de todo mundo, né, pastor? Todos nós desceremos à sepultura, né? Com certeza. Mais cedo ou mais tarde. Com certeza. Eu quero terminar aqui essa edição, além de tudo que o pastor falou aqui para ficar guardado no seu coração, é que mais cedo ou mais tarde nós vamos descer à sepultura. E como é que você quer descer à sepultura? Com Jesus ou sem Ele? E eu quero te dizer aqui, baseado em tudo que o pastor falou sobre a escatologia, que é melhor descer à sepultura junto com Jesus, porque certamente nós vamos encontrar Ele lá depois, né? Nessa passagem aí nós vamos encontrar com Ele. E se não estivermos com Ele, certamente coisa boa não vai dar, não é não, pastor? Então, Samuel, esse é um negócio muito importante que você falou. É interessante porque muitas pessoas, eles não tiram um pouquinho do seu tempo, do seu intelecto, do seu pensamento, para pensar que a morte é real. A morte é real. Você foge disso porque você não está preparado. Mas Jesus passou, mas como eu sei se eu descer com Jesus que eu vou ser salvo? Jesus ressuscitou para nos dar a garantia que nós ressuscitaremos também. O que é ressuscitou? Ressuscitar é a pessoa estar acima da morte, ou seja, a morte até tem o direito de tirar por causa do pecado de Adão. Nós morremos porque Adão pecou e nós ficamos subordinados à morte. Mas só que Jesus, Ele pagou o preço, perdoou ou perdoa a humanidade, e você morre, se você estiver com Ele,
Ele te ressuscita. Capítulo 15 da carta de 1 Coríntios, a Bíblia vai dizer que ele é as primícias. Ressuscitou primeiro, né, venceu a morte, tanto é que Jesus desceu lá nas partes baixas da terra para tomar essa chave, Samuel. Ele aparece lá em Apocalipse capítulo 1 para João, ele fala assim: João, eu sou aquele que foi morto, mas eu estou vivo para sempre, João, e eu tenho aqui comigo a chave da morte e do inferno. O que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dando uma garantia: se você quer estar comigo, eu sou o cara que tem a chave. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Eu mando para lá quem quiser ir, quem não quiser vir comigo, mas eu também arranco de lá. E já tenho essa autoridade para fazer isso, tá bom? Então Jesus está hoje no paraíso, ele está no céu com o Pai. Tem uma gama de gente no paraíso, nossos irmãos que já estão lá, e muito em breve passarão do paraíso para os céus, tá? Quero responder só uma pergunta que muitas pessoas não sabem. Morreu, vai para o céu? Ninguém vai para o céu aonde está Deus, tá? Porque o paraíso é a antessala do céu, mas esse paraíso já é um lugar maravilhoso, é um lugar desejado por todos aqueles que vão para a outra vida, tá bom? Então ele já é muito bom, mas vai ficar melhor ainda quando a igreja for arrebatada, porque a Bíblia vai dizer que Deus está esperando a conclusão de todas as coisas, Samuel, para que todos entrem no céu. Então hoje não está no céu, porque não é porque eles não têm mérito, eles têm mérito, já comeram do fruto da árvore da vida que está no paraíso, mas não estão no céu ainda, porque está esperando nós, a igreja. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, capítulo 11 de Hebreus, o último versículo vai dizer assim: e todos esses irmãos que eu falei que já morreram, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então esses irmãos só entram no céu, dos céus, aonde está Deus, quando nós entrarmos também. Então tem que estar todo mundo esperando, está esperando para todos entrarem juntos. Deus é muito organizado, Deus é muito maravilhoso, tá? Então os nossos irmãos que já estão no paraíso, eles já estão tendo grandes privilégios de ver Deus, de falar com Deus, de se comunicar, de ter aquela comunhão maravilhosa, mas ainda serão agregados coisas melhores para eles, porque vão entrar no céu, e para nós também, aonde todos serão anjos, como os anjos que já estão da primeira criação de Deus, todos seremos iguais. Olha aí, é tudo isso e muito mais ainda, né? Meus queridos, eu quero já partir para o encerramento aqui dessa edição. Eu quero dizer para vocês, não deixa de se inscrever no nosso canal. Nós estamos lá no YouTube, dá uma força para nós lá, digita no campo de busca Tereré com Fé, vai aparecer lá. Eu quero pedir para você, deixa o seu like aqui nesse vídeo também, compartilha com outras pessoas que queiram, que precisam ouvir, né, sobre um pouquinho. É bem verdade, né, pastor, que esses assuntos não são muito mais pregados nos púlpitos, né? Esse assunto assusta as pessoas, né? Exatamente, porque apesar de, além de ser um assunto bastante vasto, muito extenso, né? Muitos pregadores não se atrevem a entrar na história, porque às vezes comete falha, ou porque às vezes ele tem uma ramificação de entendimento diferente, porque na escatologia ela tem várias ramificações. Tem outras pessoas, outros mestres que optaram por a grande tribulação ser antes do arrebatamento da igreja, né? Outros que é o seu antitribulacionista, né? E tem os pré e os pós também, mas nós ficamos com a Bíblia, né? Nós sabemos, uma certeza que eu tenho para você pode encontrar é o seguinte, que Jesus, o Cristo, não reina com o anticristo, ou é um ou é outro. Então se a igreja está com Cristo, nós vamos reinar com Cristo e não com o anticristo, né? Que maravilha, é isso mesmo, pessoal. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Pessoal, vai lá no Instagram também. Nós estamos no Instagram, digita lá Tereré com Fé. Nós estamos também no Facebook, tá? Corre no Facebook, digita Tereré com Fé. Ajuda a gente, segue a gente lá, se inscreve no nosso canal aqui. Ativa o sininho aqui no YouTube, que você está vendo esse vídeo agora, ativa o sininho de notificação, se inscreve lá para receber os conteúdos em primeira mão, assim quando nós postarmos, beleza? Pessoal, quero agradecer você que está sempre visualizando os nossos vídeos, você que está acompanhando sempre aqui. Nós ficamos umas semanas aí, pastor, sem gravar, mas já vamos voltar, já demos início aqui as novas semanas de gravação, toda semana um vídeo bacana, assim como esse aqui no nosso canal no YouTube. Então não perca, se inscreve já para você acompanhar esses conteúdos muito bons e produtivos que nós temos aqui, beleza? O pastor José Moraes ainda vai falar mais uma coisinha, pastor? Só para concluir aqui, Samuel, nós não esquecemos de mencionar, né? Mas para quem não me conhece ou me conhece, saber,
Pela graça de Deus, nós estamos pastoreando a igreja ali em Bandeirantes, né? Pela misericórdia de Deus, somos pastor ali em Bandeirantes, temos essa referência. Se você passar por Bandeirantes, quiser nos visitar ali, estamos à disposição, tá? Vá ali cooperar conosco na hora que você tiver uma oportunidade. E está na Muito principal, obrigado. né? Na rodovia ali, já olha na rodovia, direito, exatamente. A nossa igreja na beira da BR ali, aquela igreja grande amarela ali, muito fácil acesso. Que beleza, isso mesmo. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, que Jesus possa ter alcançado e iluminado o entendimento de vocês um pouco a respeito da escatologia. Fiquem com Deus. E esse foi mais uma edição, mais um vídeo para o nosso canal Tereré com Fé.